Olá, mais uma semana se passou e estamos aqui reunidos com o intuito de aprender um pouco mais da palavra da verdade. Certamente eu, você ou alguém do nosso conhecimento está passando por aflição, passando por dificuldades, privações ou até mesmo sofrimento. A Bíblia mostra diversos servos de Deus do passado que passaram por dificuldades, que passaram por grande dor, angústia, sofrimento. O texto de Jó, capítulo 36, versículo 15, nos diz: Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Quando eu vejo essa temática, me vem logo à mente o grande servo Jó. O homem temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem íntegro e reto. Um homem que sacrificava a Deus pedindo perdão por seus pecados. Mas não somente por si, por sua esposa, por seus filhos. Um homem como eu e você, que passou por dificuldades. Mas como ele passou, nós podemos aprender, não com base na vida dele, mas sim com base naquilo que Deus fala por sua palavra. Eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: o que fazer em meio ao sofrimento. Veja que Jó, ele passou por uma tribulação grandiosa, fruto de um diálogo entre Deus e o próprio Satanás, aonde aprove Deus escolher Jó entre os seus contemporâneos. Não cabe a nós inferir ao texto informações ou as motivações que levaram Deus a fazer isso. Deus, ele não precisa dar justificativas dos seus atos a nós. Mas cabe a nós aprender com base na palavra dele. Jó, ele passou por momentos em que ele perdeu todos os seus bens. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, os seus filhos. Sua mulher, em meio à aflição e à dor e à angústia que viu seu marido passar, o questiona, amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas mesmo diante dessas vivências, Jó passou, sim. Ele questionou em alguns momentos, sim. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, sim. Mas ele nunca negou a ação e a presença de Deus. Antes, ele procurou entender o porquê desse sofrimento diante do Deus a qual ele se relacionava. Observando o texto que nós acabamos de ler, de Jó capítulo 36, versículo 15, podemos perceber que faz parte do discurso de Eliú, um dos amigos de Jó, aonde ele vai lá tentar consolar a Jó. E o texto nos mostra em outra versão, na nova tradução na linguagem de hoje, nos diz: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Veja que essa versão nos mostra um tanto pessoal, onde não há nada que Deus não possa usar para o bem daqueles que o amam. Mas veja que ele não está falando de forma geral, não de forma criativa. Mas ele está falando para aqueles que creem e entendem e vivem e procuram viver a sua palavra. O livro de Jó como um todo vai lidar com essa temática do sofrimento. Vai mostrar como é complexo o sofrimento dos justos. Vai mostrar, mesmo assim, diante do sofrimento, a bondade, a justiça de Deus por aqueles que estão passando por sofrimento. Mas também nos faz entender a
como o humano é limitado e reconhece a necessidade de temer e obedecer a Deus. Jó, ele passou por um sofrimento, uma dor que castigava o seu corpo e a sua alma. Se nós observarmos a sua história, podemos ver que Jó, ele era um homem rico, um pai exemplar, que tinha uma vida estável e se relacionava com Deus. Mas em nenhum momento nós vamos ver um homem que, apesar das circunstâncias, se afastou do seu Deus. Em meio ao sofrimento, podemos lamentar, mas nunca questionar. O sofrimento tende a nos sufocar. Mas se estivermos alicerçados em nosso Senhor Deus, compreenderemos que há algo maior que o sofrimento do presente. Como Jó, devemos buscar a Deus, a força necessária para superar o que tenazmente tende a nos colocar para baixo. Não sei o que se passa em seu coração, mas essa mensagem dessa semana foi fruto de uma vivência pessoal, uma morte repentina. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus que o tira. E que em todas as coisas Ele há de evidenciar o seu propósito. Não veja simplesmente o sofrimento e a angústia proporcionada diante das adversidades, mas lance-se diante da palavra, diante de Deus. Ore. Se é para lamentar, lamente diante de Deus. Se é para chorar, chore diante de Deus. Pois Ele, por meio de sua palavra, nos ensinará. Jó passou por grandes provações, mas no final do seu livro, ele nos dá uma grande compreensão. Texto muito conhecido, Jó 42:5, onde ele nos diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Relacionamento é construído. E ele é construído na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, no sofrimento. Mas diante de todos esses sentimentos, nosso Deus não se aparta dos seus. Há um propósito no sofrimento. E esse propósito é mostrar quão limitado nós somos e quão sedentos devemos estar diante de Deus. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê em Cristo? Você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador? Então, descanse em Deus, pois o sofrimento terá um fim. E como Jó, você vislumbrará o melhor relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai eterno, com o seu sustentador. Deus lhe abençoe. Um grande abraço.